Boa noite, amigos. É sempre bom podermos estar reunidos em nossa casa, a Fraternidade Francisco de Assis, Casa Espírita, sediada aqui na cidade de São Paulo. Aos nossos amigos presentes e os nossos amigos da internet, ou que estejam nos assistindo pelos outros meios de divulgação que temos trabalhado, o nosso abraço. E hoje está conosco o nosso companheiro Rubens Cascapeira Júnior, certo? O Rubens Cascapeira é um trabalhador já de longa data da doutrina espírita, apresenta o programa Alegrum Vive, pela Rede Boa Nova de rádio, que vai ao ar às terças-feiras, às 10 horas da manhã. Esteve aqui já uma outra vez, falando sobre depressão, e hoje vai falar sobre um tema do Evangelho, que é honrar pai e mãe. Meu amigo, por favor. Boa noite. Que nós possamos estar juntos com os nossos amigos espirituais, mentores, nesse bate-papo. O José, queria muito mudar de setor. Onde ele estava, ele não estava mal, mas ele queria progredir. Ele queria muito mudar de setor. Então ele ficava sempre pedindo para os superiores dele que ele gostaria de ser transferido. Puxa, arruma uma transferência para mim. Quem sabe eu posso me transferindo, eu posso progredir mais, eu posso crescer. E eles diziam que ainda não estava na hora, mas ele sempre queria ser transferido. Falou, olha, nesse setor que eu estou bem, mas eu não consigo fazer algumas coisas. Algumas coisas eu só vou poder desenvolver e progredir quando eu for transferido. Por isso que eu quero muito a transferência. E os superiores viram que ele tinha muita vontade de ser transferido, começaram a ver a possibilidade. Mas percebiam que se ele fosse transferido naquela época, no local onde ele seria transferido, ele não teria, talvez, uma situação tão cômoda, tão confortável, teria alguns desconfortos no local em que ele iria. E ele falou, mas escuta, mas nós temos uma dificuldade, se você for transferido agora, talvez você não tenha tanto conforto, mas eu não me importo, dizia ele. Eu quero muito ser transferido. Aliás, não é só de querer, eu preciso ser transferido. Porque nessa transferência eu sei que eu vou melhorar. Eu sei que eu vou progredir. E eu posso melhorar meu salário, posso melhorar minha condição. E eu quero muito. Mas pode ser que no começo você tenha um certo desconforto. Você chegando lá, a coisa não seja tão clara, tão fácil. Não faz mal. Eu me encaixo em qualquer lugar, me acomodo em qualquer lugar. Mesmo que não seja um lugar tão bom para você morar, para ficar, não tem problema. Eu aceito. Porque eu sei que, sendo transferido, eu vou ter uma melhoria de vida muito grande. Então, os superiores falaram, você tem certeza do que você está pedindo? Tenho certeza. Se vocês me arrumarem a transferência, eu vou. Nós vamos providenciar a transferência para você. Nós vamos falar com as pessoas que vão te receber no local que você quer ser transferido, mas saiba que você não vai ter todo o conforto, toda a situação tranquila, vai ter uma dificuldade inicial, mas com a tua força de vontade você vai vencer. Tudo bem? Não, tudo bem, eu aceito. Não tem problema. Qualquer jeito eu vou ser transferido, eu quero. Tá bom. Então arrumaram um jeito do José, ou Zé, um nome fictício, de um paciente meu, que queria muito ser transferido. E ele conseguiu ser transferido. E realmente ele chegou numa situação algo desconfortável. E nessa situação algo desconfortável, muitos anos depois, ele vinha a ter reclamações. Porque, puxa, e é o que ele veio me contando. Ele veio me contando, José, que ele era uma pessoa que tinha um estresse muito grande, porque ele vivia uma mágoa muito grande. Por que ele vivia uma mágoa muito grande? Porque ele era um jovem, já executivo, com mais de uma empresa, 2 faculdades que ele tinha feito, e ele estava bem sucedido, tranquilo, mas ele tinha uma mágoa muito grande. E essa mágoa não o deixava usufruir tudo que ele tinha conseguido, que ele tinha conseguido muita coisa, ele não conseguia usufruir. Eu falei, mas por que você não consegue usufruir? Olha aí, jovem já, bem sucedido, realizado, sem problema financeiro, saudável, mas com uma mágoa que não deixava usufruir, não deixava ele ser feliz. Que mágoa é essa? E ele contou que a mágoa que ele tinha era uma mágoa porque ele, durante a infância e a juventude,
ele não teve o contato com o pai. Muito pouco ele tinha o contato com o pai. Eu perguntei, mas por quê? Meu pai muito ausente. Mas por que meu pai muito ausente? Porque eu, dizia ele, eu sou um filho bastardo. Meu pai já tinha uma família quando teve uma situação amorosa com a minha mãe. E dessa situação amorosa com a minha mãe, eu fui o fruto. E eu fui considerado o tempo todo como um filho bastardo. Então, meu pai nunca pôde me dar o carinho, nunca pôde ir numa festa da escola, nunca pôde me dar um sustento, porque sempre muita condição. Meu pai sempre teve uma condição muito boa financeira, e minha mãe sempre teve que lutar com dificuldade, eu também, porque a família dele não permitia que ele fizesse tudo o que ele fazia, ele só fazia a lei, e olhe lá. Então, por isso eu tenho essa mágoa muito grande. E eu achei muito interessante aquele jovem conversando dessa mágoa. E eu perguntei, então me conta um pouco da história da família do teu pai. Ah, eu tenho 2 irmãos da família do meu pai. Esses irmãos então são mais velhos, que já meu pai já tinha esses filhos. E como é que você sabe deles? Ah, tenho muito pouco contato, sabe como que é difícil? Porque eu sou considerado o filho bastardo, então eu não tenho aí a possibilidade desse contato com eles, muito pouco. E o que você sabe deles? Ah, meu pai sempre teve uma condição financeira muito boa. Por isso, sempre deu para os meus irmãos muita coisa que não deu para mim. Meus irmãos sempre tiveram tudo do bom e do melhor, nunca precisaram se esforçar para trabalhar, para estudar, sempre tinham um carro zero, sempre tinham dinheiro, mesada. E como é que eles têm hoje? Como é que eles são? Ah, o mais velho acabou não estudando, porque quis trabalhar na empresa do pai, e é um problema, porque não se aperfeiçoou e tal, e hoje ele tem lá, ele vive meio de favor na casa do meu pai lá, não trabalha, vive deprimido. E o segundo? Ah, o segundo então, nossa, como ele teve muita facilidade, ele se envolveu até com questões difíceis, de droga, tudo, também não usufrui nada, também meio encostado, teve um relacionamento, tem filho porque não assume e tal, aquela vida complicada e desregrada. Quer dizer que os 2 irmãos teus, que tiveram todo o carinho, a atenção, a presença do pai, então eles estão numa situação de vida muito pior que a sua? E ele começou a me olhar estranho e falou, Então quer dizer que tudo que o teu pai deu para os teus irmãos, eles não conseguiram frutificar. Aquilo veio de uma maneira até que acomodou-os. Eles ficaram acomodados, não precisaram buscar, não tiveram necessidade de buscar. E você, por não ter, você teve que buscar. E hoje você já é uma pessoa, né? Ele falou, Falei, então você preferia estar no lugar dos teus irmãos? Teoricamente, vamos dizer, num momento fracassados na vida, sem ânimo, sem ideal, sem luta? Não. Falei, mas você está falando que você gostaria de ter aquilo que os seus irmãos tiveram? E como é que você sai dessa situação? E ele ficou confuso, porque a mágoa dele, que impedia dele usufruir todo o processo de benefícios que ele teve, ele conseguiu por quê? Porque ele teve a dificuldade que fez com que ele tivesse uma força. E aí então, ficou confuso, porque uma mágoa do quê? De ser uma pessoa que não venceu na vida? Uma mágoa de não ter tido as facilidades que trouxeram as infelicidades, as situações difíceis? Falei, então, como que é isso aí? Como é que você me explica? Você gostaria de trocar de lugar com eles? Não. Falei, às vezes o que você vivenciou foi justamente para mostrar algumas coisas a mais para você e talvez para essa família. E quando o Zé foi embora, eu fiquei meditando, porque André Luiz nos conta que as reencarnações compulsórias são muito menos do que as reencarnações programadas. Então a maioria de nós tivemos reencarnações programadas. E o que quer dizer programada, como a gente vê em reencarnação de Segismundo? É uma reencarnação em que, mesmo às vezes, um aparente inimigo, que se arrependeu, é trazido espiritualmente para conversar com os pais que já estão encarnados, ou mesmo ainda em nosso lar, no programa de reencarnação, conversa todo mundo lá, nós vamos, depois você vai, etc e tal. Então tem toda uma programação. Então eu comecei a pensar que o Zé, no plano espiritual, pediu ardentemente para ser transferido. Para onde? Para a encarnação.
E aí, falaram para ele, olha, mas se você for transferido, talvez você vá numa situação algo incômoda, isto é, entre aspas, como um filho bastardo. Mas o que é filho bastardo na espiritualidade? Eu fico pensando, e talvez o pai e a mãe dele até tivessem algum tipo de relacionamento espiritual, quiçá, e numa situação amorosa que diríamos escandalosa no nosso nível social, claro, ninguém está falando aqui que um processo de traição seria uma coisa adequada, mas como a espiritualidade muitas vezes utiliza alguns padrões que nós ainda, com a nossa questão da moral, que a gente não entende a espiritualidade, porque eu entendo que a moralidade da espiritualidade é diferente no conceito de interpretar o que a gente vive. Nós somos muito pequenininhos ainda. Talvez eles tivessem feito um arranjo para o Zé vir. E aí, mas como um arranjo? Um reencontro que a gente não sabe. Ora, não é na casa de Lísias que ele tem lá as duas esposas, uma de uma encarnação de outra, não sei o quê? Como é que funciona? Quantas falta lá no livro, no Evangelho, que tem gente que tem ciúmes de saber que o marido ou a esposa tiveram um outro marido na outra vida. Você? Não sei não. Você deve ter um espírito que foi ser casado na outra vida. Então a pessoa nunca casou, trocentas encarnações, vem aqui, só tem encarnação, só casa com essa pessoa. Quer dizer, nós vivemos, a nossa vida, nossa visão é muito curta. E eu fico olhando aquela situação e falo, qual será o aprendizado, se a gente pudesse acompanhar essa história desde o começo, de antemão? Talvez esse filho era para vir da primeira família, talvez não deu para vir, a gente não sabe. E aí um reencontro, talvez o compromisso era com essa mãe, e esse pai só vinha ajudar o Zé a reencarnar. E a gente olha de fora e já começa a acusar e julgar, porque nós somos julgadores, tudo juiz. Né? Nós temos tudo uma toga, tudo juiz, porque Jesus já começou falando, não julgueis para não serem julgados. E aí o Zé, acredito eu, que saiu do consultório com uma dúvida terrível. Falou, meu Deus do céu, é verdade. Eu tenho uma mágoa de uma coisa que faltou, e na realidade é uma coisa que iria me fazer mal. Fica um nó, mas a proposta, muitas vezes, amigos, é que nós peguemos os nossos conceitos, que na maioria das vezes são pré-conceitos, e possamos reavaliar. Porque se Jesus diz para não julgar ninguém nunca, para a gente não ser julgado, é porque ele está dizendo que a gente não tenha pré-conceitos. Porque nós nunca vamos ter a visão global, a visão divina do processo. Eu fico imaginando, sim, que pode ter tido um acordo. Nesse acordo, o Zé aproveitou para ser transferido, porque ele tinha todo um compromisso com a situação da reencarnação, e talvez não tinha outro jeito de vir. E esse foi o jeito que a espiritualidade encontrou. E talvez a espiritualidade não olhe aquilo como, oh, meu Deus, que coisa horrível. Talvez não. A gente só vai saber isso aí, podendo olhar essa história ao longo das várias encarnações, que a gente nunca vai saber. E aí eu fico me imaginando o decorrer dessa vida. Porque esse tal, considerado um filho bastardo, que não teve esse pai, mas que tem uma garra, que conquistou muita coisa na vida, que se conseguir trabalhar, eventualmente, a questão desta mágoa, e resolver essa questão do perdão, ele poderá talvez ter um plus no processo encarnatório. Eu fico imaginando, será que esse Zé não poderá eventualmente, no futuro, a gente não sabe quando, ser até uma espécie de arrimo dessa família, que infelizmente pelas facilidades, às vezes em demasia, trouxe toda uma situação de desequilíbrio. Eu fico imaginando se esse pai, ou se essa outra mãe, digamos assim, um dia não vai precisar dele. E talvez ele precise, porque de uma certa forma, será que eles não se reuniram eventualmente espiritualmente? O pai dele, com a esposa e a mãe dele, e falou, olha, nós temos uma dificuldade aqui, você não pode trazer ele precisa vir, não sei o quê. E aí? E aí espiritualmente pode até ter sido aceito, falou, tudo bem. É uma situação que fica, às vezes, acima de uma questão de julgamento, uma situação de interpretação do que é mais importante, do que é mais válido. E a gente não tem essa visão. A gente não sabe as forças divinas que às vezes estão movimentando. A gente não sabe qual é o aprendizado de todo mundo nessa história. Será que a esposa tinha para aprender? Será que a mãe tinha para aprender? O José e o pai, todo mundo. Todo mundo tem aprendizado. Porque o nosso planeta, a gente pode escolher o nosso planeta em 3 situações. Ou o nosso planeta é um hospital, ou ele é um presídio, ou ele é uma escola. Então eu vou pedir agora para o pessoal que está aqui presente,
para a gente fazer uma votação. E o amigo da internet também faz a votação. Quem gostaria de viver no presídio? Levanta a mão. Levanta a mão, levanta a mão. Não, ninguém. Falando para a internet, ninguém levantou a mão. Legal, beleza. Quem gostaria de viver no hospital? No hospital, lá no fundo, alguém no hospital? Não, também, pessoal da internet, não tem ninguém que quer no hospital. Então, eu tenho que fazer a última pergunta. Quem quer viver na escola? Levanta a mão. Legal, 95%. Tem uns indecisos ainda, estão vivendo na escola. Só que não adianta ficar só no recreio. Eu quero ficar na escola, fica só no recreio. Não tem jeito. Quando a gente sai da escola, no sentido metafórico, no sentido de aprendizado todo dia, naturalmente nós somos transferidos para o hospital ou para o presídio. Que hospital? Da doença. Ou da doença física, ou da doença emocional, ou para a prisão dos sentimentos, para o aprisionamento das nossas situações internas. Então, para a gente sair das nossas doenças, dos nossos mal-estares, das nossas prisões subconscienciais e conscienciais, nós precisamos naturalmente nos impingir a ser matriculados na escola. Isto é, eu preciso aprender com todas as experiências o tempo todo. Quando eu paro de aprender, naturalmente eu estou saindo do sistema escolar. Ponto. E nós temos manuais que nos ajudam nos sistemas de provas, de exames, de testes. Os manuais já foram trazidos. Principalmente nós da doutrina espírita temos os manuais, que os espíritos falam, vamos levar umas colinhas, né? Colinha, sabe? Prova com consulta, porque quando a gente vai chegando num tempo, a gente tem prova com consulta. Então vamos levar umas colinhas, porque está difícil, o pessoal não passa, repete. E não tem aquela coisa, que nem tem algumas escolas aqui, passagem compulsória, entendeu? Você sabe escrever, não sabe? Vai passando, vai passando. Então a pessoa sabe, né? Não. Na escola está vendo? Você não passa, não passa. Volta para aquele problema. Tanto que vocês podem perceber que nós temos professores, pessoas. Geralmente os professores, pessoas, são os nossos familiares, não são? Né? Então, que é melhor professor que sogra? Sogra é ótimo professor. Você vai aqui ouvindo, vai percebendo, fala, olha que professor que eu tenho, que professora, que terrível. Então, o tempo todo são professores. Tanto que, às vezes, a gente tem, né? A gente fala assim, eu não aguento mais o meu marido. Eu não aguento mais o meu marido, não chega, não sei o quê. Tudo bem. Ninguém está falando aqui, como muitas pessoas falam equivocadamente, não, é teu karma, você tem que ficar com ele até o final dos tempos. Aí chega do outro lado e fala, não, você podia ter separado, já pensou? Arrancar os cabelos espiritual? Não. Não é assim, mas a lição é assim, o que você precisa aprender com ele? Porque você pode saber, você troca de marido, vem um igualzinho, piorzinho, um pouco piorado, como o pessoal fala, né? Fala, meu Deus, troquei 6 por meia dúzia, né? Ou vice-versa, marido também. Mas eu larguei uma e veio outra. Por quê? Porque enquanto eu não aprendo o que eu preciso aprender com aquela pessoa, não adianta, eu vou trocando, vou pegando professor, não aprendo inglês, muda de escola, inglês. Vou repetindo de matemática, sou professor de matemática. Agora, quando eu aprendo, eu posso até transformar a relação. Puxa, aprendi com essa pessoa e tal. E aí, naturalmente, aprendeu. Não é mais prova, não é mais teste, você já passou, né? A gente passou. Tinha umas matérias na faculdade que eu não gostava muito, sabe? Medicina, assim. Ortopedia, por exemplo, não sei nem se me chegar alguém e falar, estou com um problema ortopédico, falou, eu sou mais leigo que você. Vai no Google que é melhor, né? Então, enquanto você não aprende, você repete naquela matéria. Pessoas são professores. Quando você aprende, legal, aprendeu, passou de ano. A pessoa muda o sistema dela com você, melhora o relacionamento, ou naturalmente a vida afasta de uma forma até natural, porque você não precisa mais. Quantas vezes você larga, não aprendeu? Volta a situação, aquilo fica grudado. Aprendizado o tempo todo. E eu gosto muito desse capítulo Honrar Pai e Mãe, porque eu acho que Jesus é muito interessante, né? Ele é muito, bom, claro, né? O maior mestre nosso, não é esse o processo. Mas ele punha as palavras e a gente às vezes precisa ler e reler. Um capítulo anterior, ele fala assim, amai os vossos inimigos. Ele pede para a gente amar o inimigo, que é coisa mais complicada que amar o inimigo, né? Nesse capítulo, ele não fala, amai os vossos pais. Ele fala, honrai pai e mãe. E eu fico encafifado. Falo, mas meu Deus do céu, ele manda amar inimigo? E quando chega pai e mãe, ele fala só para honrar? Por que é isso aí? Porque eu acho que ele sabia que o processo de paternidade e maternidade do nosso planeta é muito confuso, é muito complexo.
Nós temos muitas neuroses com os nossos pais, muitas vezes, né? Depois que a gente vai sendo pai e mãe, a gente muda a neurose. Mas enquanto a gente é jovem, o que é uma neurose? É um conflito de emoções. Você tem ao mesmo tempo amor e ódio. Como você pode ter amor e ódio? Imagina, o rapaz, 18, 19 anos, conseguiu dar aquela cantada naquela menina da escola para ir para aquela balada. Legal? Eu te passo e pego 8 horas no sábado. Legal, legal. Vou te passar, pegar de carro. Legal. Aí ele já está tudo armado, belezinha e tal. Ele disse, pai, você me empresta o carro para mim sair? Eu falei, não posso, eu vou ter que sair com o carro, não vou poder... Meu Deus do céu! Entendeu? Ele acabou de... Alguém que ele ama, começa a odiar, porque ele ama o pai, mas vai ficar sem o carro, ele odeia o pai. E aí vira um conflito. Ora, enquanto nós somos jovens, nós temos um conflito. E eu vou aprendendo, quer dizer, como é que essa coisa é honrar pai e mãe? Porque os nossos pais também são seres que têm as suas dificuldades. E me pediram para fazer essa palestra num outro centro, e eu falei, como eu vou falar disso aí, né? Aí a gente vai lembrando, né? Porque eu sou filho, e hoje eu sou pai, já sou avô, e eu sou filho, eu falei... E aí eu fui lembrando da minha infância, minha mãe sempre teve uma mediunidade e nunca educou, nunca se envolveu na doutrina espírita. Acredita, mas não vai, tudo bem. Mas a mediunidade ela sempre teve, agora que eu vejo. Então ela naquela época, na minha idade infantil, eu era meio devagar, meio paradão. Minha irmã era mais espoleta, mas a minha mãe, eu acredito, como eu já tinha um grupo seleto de obsessores, né? Estava falando um pouco com ele que eu adoro dar palestra porque é um momento em que um pouquinho eu fico na frequência dos mentores da casa, então os obsessores não chegam tão perto, mas eles estão tudo em volta do meu carro lá, pegando o cartão para ver quem vai me pegar. Sexta-feira, quem é o dia hoje? Sou eu. Aí vai começar. Então eu acredito que isso já começou de uma idade mais tenra, porque hoje eu percebo. E minha mãe tinha lá um processo educativo que era um preguinho na parede com uma cinta pendurada. Não sei se alguém é dessa época, né? Era o psicotapa, né? Psicocinta, né? Então assim, bateu não sei o que, já vinha a cinta cantar, né? E hoje mesmo ela fala, filho, você não é, você era até bonzinho. Eu não sei porque que eu te batia tanto, né? Eu falei, eu sei. Não é porque eu era ruimzinha, mas os obsessores aproveitam as pai e mãe, entendeu? Nessa hora, falaram, vamos aproveitar ela que é meio médium mesmo, e de vez em quando eu acho que eu olhava para ela, e aquele olhar, e eu falava, agora vem, entendeu? E olha, tem que correr, porque eu não sabia porque eu estava apanhando, mas eu já vinha cinta. Hoje eu sei, o pessoal aproveitava ela e mandava ver. E hoje ela fala, mas não se arrependa, porque se eu apanhei, porque devia ter um motivo, o pessoal tinha acesso, aproveitava. Só que na infância, opa, que negócio é esse? Eu vou apanhar por quê? Porque eu estou apanhando, não fiz nada, né? Então a gente apanha, e aí cria a tal da neurose. Graças a Deus, a gente tem a oportunidade de envelhecer. Envelhecer é ótimo, ainda mais agora, com os programas de medicina anti-envelhecimento, envelhecer é ótimo, porque a gente envelhece sem envelhecer. Isto é, vai ter mais. O negócio é ficar velho jovem, né? É morrer saudável com 98 anos. Esse é o negócio hoje em dia. Não é claro? Escuta, tem que vai e volta, vai e volta. Não, já fica mais tempo aqui. Né? Eu costumo dizer que eu estou na 3ª encarnação já, nesta aqui. Eu já 3 vidas diferentes que eu estou vivendo. Então, nós vamos aproveitando mais aqui. Em vez de morre, volta, tudo de novo, começa devagar, apanha de novo, tudo aquilo de novo, já fica aqui mais tempo. Né? Então a gente tem que viver até 90 anos trabalhando. Quando você se aposentar, desculpe, quem adora, fala, eu vou me aposentar, eu vou aproveitar a vida, desculpe, mas cientificamente já tem pesquisas, todas as previdências do planeta vão quebrar, vão falir, todas, começando pelos países mais desenvolvidos. Japão vai ser uma das primeiras que vai quebrar. Porque não adianta a pirâmide, pouca gente trabalhando para muita gente, não tem conta que fecha. Então, e eu acho ótimo isso aí. Por quê? Porque como o nosso planeta é um planeta de escola, de trabalho, essa coisa de se aposentar com 50 anos é muito prejudicial para o espírito. Tá? Então a gente tem que procurar trabalhar no que a gente gosta para poder trabalhar até morrer. Que aí nós vamos estar tendo a oportunidade do desenvolvimento do trabalho. Então essa coisa de aposentadoria, não sei não. Quem gosta, eu vou trabalhar um pouquinho, me aposento e vou curtir a vida, é complicado. Então a gente vai aproveitando para poder usufruir. E quando a gente vai envelhecendo, a gente vai entendendo os nossos pais.
Hoje, eu consigo ter uma afeição, um amor. Hoje eu consigo entender porque muito tempo eu só honrava minha mãe. E hoje eu amo. Porque tinha época que era complicado amar, porque eu tinha meus conflitos de neurose. Bom, mas escuta, por que hoje eu consigo aumentar? Então, os jovens aqui presentes talvez ainda estejam no fato de estar difícil de amar, né? Porque, de repente, pai e mãe com as dificuldades, os obsessores, etc, etc. Mas vai chegando um momento, em honrando, a gente vai conseguindo entender, identificar, e a gente é pai e mãe, a gente vai vendo como é complicado criar, e a gente vai entendendo porque Jesus fala, honrar pai e mãe, para que os seus dias fiquem maiores aqui no planeta. Fiquem maiores o quê? Maiores na plenitude, na sensação de dever cumprido, de poder ajudar os nossos pais, por pior que eles possam ter sido, porque se os inimigos, como Jesus fala no Evangelho, possam muitas das vezes terem sido instrumentos, só instrumentos, para que a gente fosse afetado e magoado, quiçá os nossos pais, que nós viveram conosco. Então, comecei a pensar nessa história do José, e como é importante para ele um dia olhar e honrar esse pai. Porque quando ele honrar esse pai, ele vai saber, já pensou? Quem viu o Nosso Lar aqui? O filme? Tem que ver de novo, tem que ver bastante para poder, né? E tem uma hora muito legal, porque tem lá um setor, né? O setor de filmes, lá que a gente vai lá e acessa os nossos filmes. Eu acho fantástico isso aí. Porque quando a gente desencarnar, depois que passar pelas dificuldades, etc., eu vou chegar lá e eu vou querer ver o meu filme. Por quê? Muito do que a gente tem de filme gravado na nossa mente, eu gosto do slogan, a mente mente. A nossa mente mente. Então você tem uma neurose, você tem uma mágoa. Não, mágoa não tem. Mágoa, espírita não tem esse problema de mágoa. Eu preciso falar de mágoa em outro lugar. Em centro espírita eu não posso falar porque isso não tem aqui. Tudo bem, mas às vezes vocês conhecem um parente, um vizinho que tem mágoa, né? Porque espírita não tem esse problema. Mas eventualmente, e essa mágoa é o registro o quê? De uma experiência que nós passamos. E esta experiência, nós gravamos uma informação. Então é a mesma coisa que a filmadora. Essa filmadora, que está agora nos filmando, e mandando para a internet, e gravando, ela vai gravar integralmente o que eu vou falar. Cada um de nós temos uma filmadora aqui. Uns têm uma filmadora que pega melhor imagens, outro tem uma filmadora que pega melhor sons, outro pega mais sensações, não importa, todos nós temos. Só que essa filmadora tem muitas imperfeições. Então imagina que passaria na frente ali toda hora alguém, uma música lá entrando, quer dizer, eu estou falando aqui, você já desviou, falou amanhã você vai chover, porque eu queria ir no clube, já vou, o que ele estava falando mesmo? Sabe, vai dar aquela pescadinha, aquela dormidinha, então a gente nunca vai pegar 100% da informação. Se vocês saírem daqui com 8% da informação, está excelente. Você já viu um filme com alguém? Você vai ver com uma amiga, com o marido, com a esposa, você vai ver um filme, vai ver um filme e tal, aí vocês encontram um amigo. A gente foi ver um filme e tal. Vocês foram ver? Como é? Aí a pessoa começa a contar, vou te contar como é que foi. E foi assim, assim. Aí você fica ouvindo a pessoa que foi com você contar o filme. Você fala, ela acho que assistiu outro filme, não é possível. Vocês já tiveram essa experiência? Falo, mas por que cada um pega o filme do jeito que pode? Na nossa filmadora. Então, isto é, o filme da vida individual, subjetivo, não tem nada a ver com a vida real. Nada a ver. Eu já escutei cada coisa de gente que escutou minha palestra, o pessoal vem, não, porque o senhor falou isso. Eu falei, meu Deus, onde foi que a pessoa escutou isso? Porque eu não falei nada daquilo. Mas a pessoa escutou aquilo, interpretou aquilo. E é um perigo, por isso que eu gosto de às vezes, deixar bem claro algumas coisas. Pessoal, o doutor Rubens falou lá na palestra que trair é bom. Então vamos entender bem a história, para não vir depois com converser para cima de mim, né? Porque depois o pessoal manda bala, eu já tenho meus obsessores, ainda recebe umas vibrações extra, né? Só porque eu gosto de cutucar um pouco os preconceitos, as reavaliações. A única proposta é rever as situações, que a gente não tem a visão global do assunto. Uma psicóloga americana percebeu que ela ia conversar com as testemunhas. A pessoa era testemunha de uma situação, de um acidente, de uma coisa qualquer, e ela ia conversar. Ela conversava com o réu,
e viu o que tinha acontecido e ia conversar com a testemunha. E quando ele conversava com a testemunha falava umas coisas que não tinha nada a ver. Muita coisa. E aí ela percebia que a testemunha, sabe, não tinha interesse nenhum, não tinha nada contra. Era uma testemunha que foi lá até para ajudar, mas estava falando coisa com coisa. E a psicóloga, sabendo a história, fazia perguntas e a testemunha ficava confusa. Não, mas espera aí. Então não é bem assim, não sei o quê. E ela falou, mas por que as testemunhas fazem isso? Então ela resolveu fazer um teste, um estudo científico dessa questão da memória, dessa questão da percepção. Ela, como professora de uma faculdade, chamou os alunos dela e falou, nós vamos fazer uma pesquisa científica a respeito da memória, a respeito de como as pessoas gravam as situações. Vamos pegar 100 alunos da faculdade, aí, aleatoriamente, e pedir para eles os endereços das casas deles. Tá? Porque a gente vai mandar uma cartinha para cada família. Pegaram, mandaram uma cartinha para cada um daquelas famílias, com a seguinte pergunta, por favor, descreva 9 situações que aconteceu com seu filho, com sua filha, na infância. 9 fatos, 9 situações. Legal, legal. Eles pegaram essas cartas de cada um, aluno, então a família de cada um, mandou a mensagem, tal, as 9 situações. Reuniram os alunos, todos, num anfiteatro, falaram, nós temos aqui informações que vieram da casa de vocês. Nós queremos saber o quanto vocês lembram dessas coisas, para fazer uma avaliação de memória, tá bom? Tá, olha, aqui tem, para cada um, 10 fatos que aconteceram na vida de vocês. Mas eles tinham pedido 9. Mas eles inventaram um. Eles inventaram um que eles nunca tinham presenciado. A invenção que eles puseram foi o seguinte, que eles haviam se perdido no shopping quando eram pequenos. Se perderam no shopping. E distribuíram lá, e cada um pegou a sua carta da família e começou a descrever o que lembrava de cada um. Quando eu li isso aí, pasmem, 40% lembrou como se perdeu no shopping, sem nunca ter se perdido. Ai, porque eu estava lá no shopping, a minha mãe virou, e depois eu não sabia o que fazer, veio uma velhinha, me pegou. Descrevendo histórias que se perdeu no shopping, mas nunca tinha se perdido. 40% de inoculação de memória. E quando eu vi isso aí, eu fiquei uns 3 dias pasmo, porque eu falei, espera um pouquinho. Na época, eu trabalhava com regressão de memória, etc. Eu falei, mas pera um pouquinho, como é que funciona? Então, a nossa memória é o seguinte, nós temos uma informação, que não é registrada tão fielmente quanto aquela lá, essa registração essa memória vem cheia de buraco. O nosso cérebro, a nossa mente, não aceita buracos na memória. É como se a fita tivesse esburacada, não aceita. Então, a nossa mente se encarrega de tapar os buracos. Então, está faltando uma coisa? Então peraí. Então você assistiu um filme e você pega um pouco do filme. Você lê um livro, você pega um pouco do livro. O que você tem disponível lá no teu arquivo, você pega para preencher a memória. Então a nossa memória, ela é esburacada e ela é recomposta. É um Frankenstein. A gente vai montando 40%. Eu fico imaginando, porque as eventuais mágoas que nós temos, tem gente que fala, né? Carrego uma mágoa há 50 anos, não abro mão, não vou perdoar, não tem? Aí a gente chega no plano espiritual, eu quero ver, aquela pessoa me fez aquele mal, tá bom. Aí a gente vai ver o filme, a gente começa a ver o filme, imagina a cara, né? Mas peraí, não foi assim que aconteceu. Não, mas esse é o filme, a mesma coisa, né? Você vai aqui, você conta a minha palestra para uma amiga. Depois, vocês pegam a fita, né? E vão assistir. Vamos assistir de novo, vamos. Aí quando vocês estão assistindo, você já contou para tua amiga um monte de coisa. Aí você vai assistir com a tua amiga. Aí vocês começam a ver, peraí, não foi isso que ele falou. Como é que é isso aí? Não foi ele que falou. Não, deve ter sido outra coisa. Você fala, mas eu não lembro disso. Essa coisa de lembrar é muito interessante. Aliás, Coelho, tem uma coisa que eu gostaria até de fazer uma pesquisa no Centro Espírita. Porque assim, alguém tem livro espírita em casa aqui? Alguém já leu um livro espírita há muito tempo atrás e está lá guardado aqui? Então esse livro que você leu há muito tempo, pode ser o livro de André Luiz, o Nosso Lar que você leu de novo, Os Mensageiros, sei lá. Eu descubro que tem um processo mediúnico, um fenômeno mediúnico que acontece com os livros espíritas.
Os outros também, mas mais os espíritos. Quando você lê um livro e você guarda na estante, os espíritos vêm na nossa casa e eles pegam o livro e eles escrevem coisas lá que não tinham. Eu descobri. Porque quando você vai ler de novo, você fala, opa, isso aqui não estava aqui. E aí eu descobri como é que é. Porque eu ia fazer uma pesquisa, perguntar para os mentores. Então os espíritos vêm, eles escrevem um monte de coisa, mudam algumas coisas lá. Quando você vai ler de novo, fala, os caras mudaram isso aqui, porque não era assim. Não é? Vocês já tiveram essa experiência? Então é isso que acontece, agora eu descobri. Porque eu já li esse livro, isso não tinha. Então eles vão lá e eles escrevem tudo de madrugada, escondido. Pode ver, os médiums podem abrir, estão lá tudo escrevendo no livro. Lá. Não. Porque é assim que funciona. À medida que a gente vai adquirindo experiências, o nosso computador cerebral vai mudando. E o computador tem um programa, esse programa vai aumentando, os downloads vão mudando e a gente vai interpretando diferente, percebendo diferente. Por isso que a doutrina espírita é uma doutrina de instrução. Né? Instruí-vos para que vocês sejam libertados, né? Amai-vos e instruí-vos. A gente precisa amar e precisa se instruir. Por quê? Porque Jesus sabia que quanto mais a gente tem de instrução, mais a gente põe programas no nosso computador cerebral e vai ficar mais fácil de interpretar os novos programas, né? De vez em quando você, quem entende de internet, você tem vou fazer um download aqui, não sei do que. Aí entra lá, o computador diz, não dá para ler, porque você não tem não sei o que e tal. Você tem que fazer baixar. Então você tem que pôr um programa para ler aquele download. Olha, nós somos assim. Tem muitos programas, muitas informações que a gente não consegue trabalhar, porque a gente ainda não tem o programa. E aí onde a gente vai ler, vai escutar uma palestra, vai escutar um audiolivro, vai ampliar, e aí, alguém fala, isso é uma informação que vai me ajudar a reinterpretar. Por isso, meus amigos, eu fico imaginando como que a gente pode fazer o trabalho do perdão, que o Cristo fala 70 vezes, 7 vezes, no sentido de reinterpretar as nossas mágoas, as nossas dificuldades com os nossos pais, muitas vezes, porque perdoar os pais seria uma coisa que Jesus honra pai e mãe, quer dizer, antes de mais nada, não se magoa, não se machuque. Mas eu sou jovem, eu me machuco. E tudo bem, Jesus sabia, por isso que ele fala honrar. Mas aí com o processo, nós vamos poder então, depois, continuar honrando, para que no futuro a gente possa, depois de envelhecido, amar. Então a proposta que eu teria agora é que, se eu ainda tenho eventualmente algum tipo de situação que eu não consigo amar o suficiente, se eu ainda estou no processo de conseguir honrar pelo menos, que eu possa, se ele está aqui, papai está encarnado ou não, mamãe está encarnada ou não, que a gente possa fazer um trabalho com a gente mesmo e rever. Puxa, papai e mamãe pode ter sido um instrumento para que aquela surra que eu tomei, pode ter sido isso aí, né? O obsessor pode ter usado eles, ou realmente eu escolhi aquele pai mais repressor, porque eu tinha uma tendência muito difícil, eu precisava de uma mãe que me carregasse ali no freio curto. Quantas vezes eu converso com pessoas, minha mãe, aí a gente vai percebendo que a pessoa tem uma tendência muito grande, e pré-encarnatoriamente ela deve ter pedido para vir com aquele pai, com aquela mãe, que vinha com o cabresto curto, mas foi um pedido do próprio espírito, e depois a gente aqui chega e não lembra e se revolta. Para que a gente, por isso que Cristo é honrar pai e mãe. No honrar pai e mãe, talvez a gente possa entendê-los. Podendo entendê-los, quem sabe depois os nossos filhos poderão nos entender um dia. E os nossos filhos poderão nos entender, e se eles nos honrarem pelo menos agora, vai ser ótimo, porque se eles tiverem as neuroses habituais, que a gente também não fique magoado com os filhos, porque eles vão ter mesmo as neuroses, os conflitos. Só quando eles envelhecerem, serem pais e mães, é que eles vão poder entender a nós. Isso é o processo natural da vida. Que a gente possa então honrar nosso pai e mãe, já amando na maturidade, e que a gente possa olhar os nossos filhos e entendê-los e não ficar magoados com eles. Para que a gente quebre o processo então desses conflitos, dessas neuroses com os pais e mães, e que a gente possa ampliar, né, como Jesus mesmo falou, quando vieram buscar ele lá, os irmãos e a mãe, vão buscar ele, estava lá fazendo a palestra, bateram lá, Jesus, como é que é? Vai jantar? Né? Ele falou, mas quem está me chamando aí? Então, o pessoal está lá, mas eu estou falando, quem é meu pai e minha mãe? Quem são meus irmãos? Até Jesus falou, é melhor honrar, porque tem hora que é mais complicado, né? Então, que a gente possa, nesse processo que o Cristo, com essa inteligência suprema, nos envolver, e nós entendemos que nós somos seres humanos,
E seres humanos são factíveis de ter emoções, Jesus sabia disso. E com essas emoções a gente possa ir nos transformando. Porque as nossas emoções, bem elaboradas, bem entendidas, bem transformadas, vão chegar no sentimento. E quando a gente chegar no sentimento, nós vamos poder, elaborando, percebendo, nós vamos chegar no sentimento primoroso, primal, que é o amor. E com o amor que a gente possa, nesse momento, enviar para os nossos pais, aonde eles estiverem. E para os nossos filhos, onde eles estiverem. Para que eles recebam isso aí, que Jesus possa abençoá-los por eles terem aceitado a nossa encarnação. Como talvez o José, com certeza, um dia vai chegar nessa percepção. Que assim seja. Muito obrigado. Rubens, mais uma vez obrigado. A gente espera que você possa voltar em breve. A Rose vai te ligar com certeza. Falar, olha, Rubens, você prometeu, para ajudar a gente a refletir um pouco mais sobre a nossa caminhada, todos nós, né? E crescer, né? Crescer. E não esquecer nunca que Deus está no comando, e se as coisas acontecem para a gente é porque, e Ele permite que essas coisas aconteçam, é porque é o melhor para a nossa caminhada. Então, os nossos amigos da internet, o nosso abraço, e a gente espera por todos na próxima semana.